Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, bom dia, Joseli, bom dia a todos que vão assistir depois dessa live, esse vídeo, né? A gente vai meditar o livro do céu, volume 12. O volume 12, 3 de março de 1919. O divino querer é o Éden da alma. A Luísa fala. Continuando o meu estado habitual, estava toda imersa no divino querer. E meu sempre amável Jesus veio e me estreitou ao seu coração, dizendo-me: Tu és a minha filha primogênita da minha vontade. Como te amo e como és preciosa aos meus olhos. Ter-te-ei tão guardada, que se ao criar o homem preparei no Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino. Se no Éden terrestre o matrimônio foi humano entre os primeiros pais, e a eles dei a gozar as mais belas delícias da terra, de mim gozavam em intervalos. No Éden divino, a união é divina. Te farei gozar as mais belas delícias celestiais, e de mim gozarás quanto quiseres. E mais, serei tua vida e dividiremos juntos os contentamentos, as alegrias, as doçuras, e se for necessário também as penas. No Éden terrestre, teve acesso o inimigo e foi cometido o primeiro pecado. No Éden divino, está fechada a entrada ao demônio, as paixões, as fraquezas. Antes o demônio não quer entrar, sabendo que meu querer o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. E só ao sentir sua sensação foge, e dará início aos primeiros atos em modo divino, os quais são imensos, eternos e infinitos, que abraçam tudo e todos. E eu, interrompendo falar de Jesus, disse: Jesus, meu amor, por quanto mais falas deste querer divino, tanto mais me confundo e temo. Sinto tal aniquilamento que me sinto destruída e, portanto, incapacitada para corresponder a teus desígnios.
E ele, toda bondade, acrescentou: é o meu querer que destrói o humano. E em vez de temer, deverias lançar-te na imensidão da minha vontade. Os meus desígnios sobre ti são altos, nobres e divinos. A mesma obra da criação. Oh, como fica atrás desta obra de te chamar a viver no querer divino, para fazer nele não vida humana, mas vida divina. É o desabafo mais forte do meu amor. É o meu amor reprimido pelas criaturas. E não podendo contê-lo, derramo a torrente sobre quem me ama. E para estar seguro de que meu amor não seja rejeitado e maltratado, te chamo em meu querer, de modo que nem você, nem o que é meu fique sem seu pleno efeito. De modo que nem você, nem o que é meu fique sem seu pleno efeito. E fique em plena defesa. Minha filha, não entristeça com seus temores a obra de seu Jesus. Continue o voo para onde te chamo. Então é isso, pode comentar, Joseli, esse trecho, depois eu falo. Nesse trecho, quando fala nesses dois Éden, né? Um Éden terrestre e o divino. O Éden terrestre é a fragilidade, né, da criatura, a sua pequenez, a limitação, o nada, né, da criatura. E o Éden divino é essa graça, essa potência superior à criatura que tem. E que é de lá que vem tudo de bom que a criatura tem, né? E foi aqui no Éden terrestre que o demônio teve acesso, né? Devido à fragilidade humana, da pequenez, né? Cometida pelo primeiro pecado. Mas diante de tudo isso, dessa pequenez, dessa fragilidade, Jesus ama muito a criatura, né? E ele ainda vem em busca dessa criatura, como ele diz para Luísa: você é minha primogênita, né? A primeira. Então, se ela é a primeira, tem mais, tem outras, né? Que vão seguir os passos de Luísa, né? E onde ele vai ter elas guardadas. E quando eu estava meditando lendo esse trecho, algo me chamou assim, como que o poder de Deus é grande, né? O demônio, ele sente, como eu diria, como se fosse um perfume, né, celeste. Ele sente, ele não adere, porque ele sabe que vai ser queimado, que o fogo celeste, o fogo divino, é superior ao do inferno e acaba com ele, né? Então ele nem não adere. E nisso veio à minha mente assim, esse bem-estar que a gente sente, né? Assim, de um certo tempo para cá, tenho sentido essa tranquilidade, assim. Nem tudo me assusta, nem tudo não mais me abala e nem gera mais, assim, aquela preocupação. É essa graça, né? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Como vencer o medo da incapacidade diante dessa
grandiosidade da divina vontade. Isso é algo assim que eu tenho que superar, né? E aí percebo que muitas em outras situações eu percebo também que pessoas parece que têm medo de rezar, de buscar a Deus, não é? É o que Jesus até deu a resposta aqui já, né? Ele fala de uma coisa assim incrível, né? Muito grandiosa, que é a alma viver, não é só para a Luísa que ele está falando, né? Uhum. É para todo mundo. Todo mundo. Quem vive, o divino querer é o Éden da alma. Quem vive na divina vontade vive o Éden, esse Éden divino, essa felicidade que é incrível. E aí ela fala, né? Aí ela fala, ela interrompeu Jesus. Ela interrompeu. Jesus está falando uma coisa incrível. Nossa, olha o que ele está falando aqui. Viver, tu és a minha filha primogênita da minha vontade. Como te amo e como és preciosa aos meus olhos. Ter-te-ei tão guardada que se ao criar o homem preparei um Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino. Se no Éden terrestre o matrimônio foi humano entre os primeiros pais, e a eles dei a gozar as mais belas delícias da terra, e de mim gozavam em intervalos, no Éden divino, a união é divina, é a união com Deus, é o matrimônio divino, e te farei gozar as mais belas delícias celestiais, não da terra. E de mim gozarás quanto quiseres, e mais, serei tua vida, e dividiremos juntos os contentamentos, as alegrias, as doçuras, e se for necessário também as penas. No Éden terrestre teve acesso o inimigo e foi cometido o primeiro pecado. No Éden divino está fechada a entrada ao demônio, as paixões, as fraquezas. Antes, o demônio não quer entrar sabendo que meu querer o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. Ele mesmo não quer entrar na alma que vive na divina vontade. E só ao sentir sua sensação foge e dará início aos primeiros... Aí o inimigo foge e dará início aos primeiros atos em modo divino, os quais são imensos, eternos e infinitos, que abraçam tudo e todos. Aí ela foi interromper Jesus. Ela interrompendo falar de Jesus disse: meu amor, por quanto mais falas deste querer divino, tanto mais me confundo e temo. Fico com medo. É o que você está falando, né? Como vencer isso? E sinto tal aniquilamento que me sinto destruída e, portanto, incapacitada para corresponder aos teus desígnios. Fico me sentindo um nada diante dessa grandeza, um nada. Aí ele respondeu: é o meu querer que destrói o humano. Não é para você ficar sentindo grande coisa quando eu falar do meu querer. É para você sentir um nada mesmo. A divina vontade, esses conhecimentos vai te mostrar o seu nada. E que Deus o tudo é Deus, não é a gente. Então você não tem que pensar que vai ter alguma coisa para oferecer para Deus, que vai ter que ter alguma capacidade sua, entendeu? Que vai ter que ter uma capacidade sua, um dom seu, eu tenho que ter isso para viver na divina vontade, eu tenho que ter alguma coisa, eu teria que ser mais esperta, eu teria que ser mais inteligente, eu teria que ser mais inteligente, eu teria que ser esperta, eu teria que ser mais mais assim, não ser tão lenta, eu teria que não ter isso, não ter aquilo. Não tem nada disso. Ele está falando aqui, o meu querer que destrói o humano. Tudo que é humano tem que ser destruído para ser tudo divino, para ser Deus totalmente. Ele
Ele só habita no nada. Se você tem alguma coisa, não, Jesus, eu vou deixar aqui, eu quero usar a minha inteligência para poder entender a divina vontade, usar a minha inteligência humana, não é inteligência humana, é divina. A gente tem que ser um nada. Aí ele falou, em vez de temer, deverias lançar-te na imensidão da minha vontade. Tipo assim, você está ouvindo uma coisa tão linda, tão linda, tão incrível, e você, ao invés de falar assim, eu quero, nossa, maravilha, Jesus, nossa, que maravilha, eu quero isso. Você fica, estou com medo, eu tenho medo, Jesus, disso. Eu tenho medo, quanto mais você fala, mais eu fico com medo. Eu tenho vontade de fugir, sabe? Aí ele falou, quanto mais você escutar ele falando, mais você tem que correr para ele não fugir dele. Porque é o que ela está falando aqui. Eu tô com medo, quanto mais você fala, mais eu tenho medo. Mais eu tenho medo, mais eu sinto nada. Sentir o nada normal, porque o querer divino destrói o humano. É o meu querer que destrói o humano. A vontade humana, ele se sente impotente. A luz do Cristo divino, o conhecimento do que é a vontade divina, faz a vontade humana entender a potência do Filho da vontade divina, e você entende a incapacidade, o nada da vontade humana. Tipo assim, você está diante da vontade humana, ela se coloca no seu nada, né? No seu lugar. É para acontecer isso, né? O meu querer destrói o humano. O humano se sente incapaz. Mas é isso, é para acontecer isso. Olha o que ele falou, é o meu querer que destrói o humano. Destrói no sentido assim, o humano sente, eu não posso nada. A minha vontade, ela é infrutífera, a minha vontade sem Deus, sozinha, ela não faz nada. Entendeu? Mas para que serve essa sua vontade que você tem? Para falar para Deus, eu quero a sua. A inteligência, a memória e vontade. A inteligência contempla essa verdade aqui e fala, eu quero só a divina. Eu quero isso que Deus está falando. E aí ele fala, em vez de temer, deverias lançar-te na imensidão da minha vontade. E como assim, quando eu lanço na imensidão da vontade divina? É lançar-te, conhecer tudo que ele está falando, acreditar em cada palavra, não duvidar de nada e viver tudo isso que ele está falando. Se lançar, sabe, confiar plenamente, sem temer, sem medo, sem dúvida, sem desconfiança. Mas isso aqui é para Luísa que ele falou. Não é para mim. Eu não sirvo para isso. Esses pensamentos têm que sumir. Entendeu? Porque também se falar, mas isso aqui não é para mim. Eu não tenho capacidade. Eu não sinto que é para mim isso que ele está falando. Eu não sirvo para isso. Isso aí tem que sumir da sua mente. Deverias lançar-te na imensidão da minha vontade, deveria abraçar isso, lançar, sabe, se entregar, viver plenamente, confiar, lançar nesses conhecimentos, mergulhar nesses conhecimentos, tomar posse de tudo que ele está falando. Tomar posse é seu, é meu, é para mim que ele está falando isso. Deveria lançar-te na imensidão da minha vontade. Os meus desígnios sobre ti são altos, nobres e divinos. A mesma obra da criação, ó, como fica atrás desta obra de te chamar a viver do querer divino, para fazer nele não vida humana, mas vida divina.
É um desabafo mais forte do meu amor. É o meu amor reprimido pelas criaturas, que não podendo contê-lo, derramo a torrente sobre quem me ama. Você fala, nossa, eu quero esse amor todinho, Jesus, eu quero, pode me amar, me ama, eu quero te amar também, sabe? E você toma posse disso, é para mim que ele está falando. Eu te amo, Jesus, também. Eu recebo esse amor todinho aí que o Senhor está falando, que está reprimido, que as criaturas não te amam. O Senhor quer derramar tudo em mim, pode vir, eu quero tudo. Tudo, eu recebo, sabe? É oração, é confiança, é fé. Jesus não precisa aparecer para você ficar. Não tem assim, não. Como é que fala? Não adianta a gente querer uma confirmação assim, humana de alguém falando, uma confirmação humana, um sinal. É humano. A confirmação já está aqui, a palavra dele já é clara. A confirmação todo dia que a gente precisa está aqui na palavra dele. Ele é a palavra, ele não mente. Quando você fala confirmação, eu acho que eu nunca desejei isso. Eu teria medo. Porque eu já fui, assim, orações carismáticas, por exemplo, eu já fui em algumas. Eu não me identifiquei, não. Porque eu via pessoas caindo, eu via pessoas chorando, assim, ao extremo, e eu ficava, eu não quero isso para mim, não. Mas aqui, né, o único grupo na igreja, assim, que eu me identifiquei, porque era um grupo tranquilo, sossegado, orações em casa, tranquilo, assim, foi o apostolado. Agora esse aqui, né, assim, é tudo tão discreto, tudo é tranquilo, né, e sempre assim, eu tenho a sensação, meu nada, assim, como se fosse um recipiente vazio, né, e esse lançar seria como, igual você disse, né, recebo, enche. É confiar, é mergulhar nesses conhecimentos, é dedicar para conhecer. Esquece os problemas, esquece o mundo. Dedicar. Que é muito grande. Porque a gente vai mergulhar nesse mar, é conhecendo. É conhecendo Deus, é conhecendo o que ele está falando aqui. É nessa comunicação com ele é a palavra. Ele é a palavra. Não é assim que... Como que é que eu falo assim? Esse Éden divino. Esse Éden divino é essa convivência com Deus na sua alma. E é pela inteligência. Eu não vejo Jesus, eu não vejo assim uma imagem dele na minha mente. Eu não escuto a voz dele assim, audível. Eu não escuto, mas eu sei que ele está na minha alma e não sai. E vive exatamente o que ele está falando aqui. Como que é o Éden divino? É vida juntos. Tudo que você vai fazer, você está junto com ele. Ele compartilha as alegrias, as doçuras, e quando necessário as penas dele, e ele compartilhar as penas dele não me faz ficar triste. Ele não muda, não é pesado, assim, não é uma coisa ruim, é maravilhoso saber que ele ele poder desabafar comigo. Quando você ama uma pessoa, você ama ela completa, né? Se ela está sofrendo, você sofre junto com a pessoa. E isso não te faz infeliz. É um amor assim intenso, né? É um relacionamento real assim, com Deus, como igual você está falando aqui. Tudo você vai fazer é por Ele, para Ele, com Ele. Ele te falando o tempo todo, você sabendo que o que você está pensando é Ele que está pensando. Ele te mostrando as coisas, mostrando. É uma vida assim incrível. Nunca ele está longe. Eu nunca sinto que Deus está longe,
que ele vem, não sei da onde, para falar comigo. Não tem todo ele estar comigo. É. Então, assim, ele fala que, né, é um desabafo maior, mais forte do meu amor. É o meu amor reprimido pelas criaturas que, não podendo contê-lo, derramam a torrentes sobre quem me ama. Ele ama todo mundo. E a maioria não ama ele. Não ama. É o que ele está falando. A gente tem que mergulhar no que ele está falando aqui, ó, entender profundamente, que é o que ele tanto fala para a gente fazer, para a gente entender lá os níveis de leitura. Então, você aprofundar no que ele está falando. Olha o que ele está falando aqui, ó. É o meu amor reprimido pelas criaturas. Quer dizer, eu não sou amado. As criaturas não me amam, meu amor está reprimido. Eu amo e não sou amado. Então, você que me ama, eu vou derramar todo esse amor em você, que está me ouvindo, que me ama. Aí como você vai viver triste, meu Deus do céu, uma coisa dessa, saber disso? É o conhecimento que faz a gente viver esse ego divino, é falar com Deus, ouvir o que ele está falando. Ah, mas eu não escuto Deus falando na minha mente, mas ele está falando aqui no livro. É ele que está falando, e ele está falando para você, entendeu? Não sei o que ele está falando para a Luísa. Se fosse para a Luísa, ele não tinha deixado escrito. Entendeu? Para que ele escreveu isso? Se não fosse para você ouvir e tomar posse disso. Verdade. Ah, não, esse livro não é uma biografia da vida da Luísa. Não é uma biografia. É para as almas. Ele deixou isso muito claro no livro do céu, em outros trechos. Ela não queria escrever, Joselina. Ela não queria escrever. Não. Ela não queria. Por que ele insistiu tanto para ela escrever? Porque era para você ler. E para que ele quer que você leia? Para você achar bonito? Não, que lindo, Jesus. Que amor lindo que você viveu com a Luísa. Luísa maravilhosa. Como a Luísa é incrível, maravilhosa. Como ela é linda. Luísa, não interceder, pedir intercessão da Luísa para poder fazer isso, aquilo. Não foi para isso. Não é uma santa que ele está apresentando para a gente para ser nossa intercessora, para a gente, sabe? Não é que eu não falando que eu estou rejeitando a Luísa, que não é isso, mas não é o propósito desse livro com 36 volumes, com não sei quantas mil páginas, não é para isso. Para a gente achar bonito, nossa, que lindo, ficar admirando. E pensar que é uma coisa como se fosse um quadro que a gente está admirando, contemplando. Não, ele deixou bem claro que por meio desses conhecimentos que as almas vão viver na divina vontade, também vão viver nesse ego divino, entendeu? Então, se ele está falando aqui, meu amor reprimido pelas criaturas, não podendo contê-lo, derrama torrentes em quem me ama. Ele está falando para mim. Para mim, ele está falando que vai derramar em torrentes em mim, esse amor todinho reprimido. E se você toma posse, confia e crê e corresponde, a primeira coisa, acredita e vive isso também. Ai, Jesus, eu também quero só te amar. Nossa, meu Deus do céu, só quero te amar. Você começa a viver esse amor, né? Então, você recebe, então, acontece mesmo, não é no modo de falar. Aí ele falou aqui, ó, e para estar seguro de que meu amor não seja rejeitado e maltratado, te chamo em meu querer. Só na divina vontade que ele pode estar seguro porque a vontade humana é a chave do inferno. Se você, a nossa própria vontade, se você vive com a sua própria vontade, você vai viver para você mesmo. Você não vai viver para Deus. Então não vai ser todo para Ele. Seu amor todo para Ele. Você vai viver para você.
você vai viver para satisfazer as suas paixões em algum momento. Você vai viver assim. Ora você faz as coisas por Deus, ora por você. Você fica assim, intermitente, na santidade, na vontade. Na santidade humana, na vontade humana. Na santidade das virtudes. Sempre tem um interesse próprio. Sempre tem ali um olhar para si mesmo. Um querer algo para si. Sempre tem a virtude. Como ele explica lá, o exemplo que ele dá da flor. A virtude é como uma flor. A flor precisa de terra para ser a virtude. Ele fala quando a virtude sempre tem um interesse próprio, que é como se fosse uma flor, a virtude. A flor, ela é fincada na terra, né? Se você planta uma rosa e não coloca terra nela, ela morre. Então, ela é muito bonita, linda, cheirosa, muito linda a flor. Só que ela precisa da terra para viver. E a virtude também é a mesma coisa. Ela é linda, é bonita. Só que lá embaixo tem terra. Que é o quê? Que seja, tem flor que você coloca um pouquinho de terra, ela já fica ali tranquila, mas se você tirar a terra totalmente, ela morre. Então, a virtude, se não tiver ali um pouquinho de alguém falando que você é linda, de você mesmo querer se ver linda, querer ter alguma coisa assim, a virtude, no fundo, tem um interesse pessoal, tem um querer ser reconhecido, porque a pessoa é santa, ela é piedosa, por exemplo, ela reza muito, muito. Ela quer que alguém veja que ela reza. E se não tiver ninguém vendo ela rezando, ela morre, essa piedade morre, entendeu? Isso assim. Uma pessoa que é piedosa, reza o dia inteiro, ama rezar, mas ela tem que publicar no Instagram e colocar lá as fotinhas dela rezando, ela tem que andar com texto no pescoço, ela tem que andar com a camiseta de Nossa Senhora, e as pessoas precisam ver que ela é piedosa. Então, ela jamais usa uma roupa que não seja, que tenha alguma coisa nela, tem que ter alguma coisa nela mostrando que ela é de Deus. Então, se não tiver isso, a piedade morreu, acabou, ela não reza mais. Se não tiver essa satisfação humana, a pessoa não reza mais. Então, se você vive assim, na santidade humana, vontade humana, querendo virtude, olhando um pouquinho para você, querendo alguma coisa para você, ele não pode derramar todo esse amor dele, vai ser maltratado e rejeitado. Porque você quer para você. Você não sabe nem como lidar. Você não vai ser toda de Deus. Não é tudo para ele. Porque você quer algo para você. Então, vai ter certas coisas que Deus vai te pedir, sendo bem prático, assim. Se você não for toda para Deus, totalmente desapegada, totalmente de você mesmo, só quer a vontade de Deus, só quer a vontade de Deus, vai ter coisas que Deus vai te pedir para fazer que você não faz. Porque isso vai ferir sua estima, alguém vai pensar mal de você. Mas eu não vou fazer isso não, Jesus. O que a pessoa vai pensar de mim? Não você fica naquela indecisão ali. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, se eu falar isso, a pessoa vai ficar chateada comigo. Mas o que tem a pessoa ficar chateada com você? Mas é porque ela não vai gostar mais de mim, ela não vai falar comigo mais. Então você ama mais a pessoa do que a minha vontade? Entendeu? E se ela ficar com raiva e não quiser nunca mais falar com você? E se ela não entender o que você falou? Mas eu quero que você fale. E aí você fala e não pensa mais nada. Fala, simplesmente fala, sem pensar em mais nada.
E aí ele tem essa segurança de que você não vai rejeitar ele. Rejeitar a vontade dele é rejeitar ele. Entendeu? Então, se você não vive com a vontade dele, você vai rejeitar ele. Vai rejeitar a vontade dele. Rejeitar a vontade dele, rejeitar ele é a mesma coisa. Rejeitar o amor dele. Porque a vontade dele é sempre o amor. Ele nunca vai te pedir uma coisa para fazer algo que não seja o amor mais puro, mais nobre, mais divino, que não seja um bem universal, que não seja algo para que seja bom. Só Deus é bom. A vontade dele só produz, a vontade dele produz só vida. Toda a criação é a vontade dele. Para você ver a vida que gera. Então, os seus atos vão gerar vida. Os seus atos vão gerar amor, bondade, luz. Assim, a pessoa às vezes não vai entender os livros que você fala. Não vai ver essa bondade nas suas palavras. Não vê. Então, mas você não importa, você fala. Então, para estar seguro do meu amor, não seja rejeitado e maltratado, te chamo em meu querer. De modo que nem você, nem o que. De modo que nem você, nem o que é meu, fique sem ser pleno efeito. Porque a vontade humana faz a gente olhar para a gente mesmo. E aí? O plano de Deus não acontece. O ato divino não acontece. Não tem um pleno efeito as coisas, porque você coloca a sua vontade. E a nossa vontade, ela sempre olha para a gente, ela pensa que não vai dar certo, ela é cheia de miséria. Eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer, eu não consigo falar, eu estou com problema na minha casa, então eu não vou mais fazer live, porque não vai ter jeito. Aí eu paro de fazer as coisas, a vontade de humanidade é paralisar, a gente desanimar, a gente não querer mais fazer as coisas. Qualquer coisinha que tem, você paralisa, você deixa de fazer o que você estava fazendo. Coloca empecilho em tudo. Ela que complica todas as coisas, ela faz tempestade em faculdade. Por quê? Porque a gente não tem capacidade nenhuma, você tem que fazer com a vontade divina, que é tudo. Então, eu te chamo em meu querer, de modo que nem você, nem o que é meu, fique sem ser pleno efeito. E fique em plena defesa. Minha filha, não me entristeça com seus temores. Jesus fica triste. Não me entristeça com seus temores da obra do seu Jesus. Continue o voo para onde te chamo. Então, não fica paralisada com medo. Eu tenho medo dessas coisas, eu não vou conseguir, não sei o quê. Isso é entristecer a obra de Jesus, esse temor entristece ele. Porque enquanto você está lá pensando, eu não consigo, eu não vou conseguir, você está paralisado, a obra dele está paralisada. Ele quer falar mais, ele quer desenvolver mais coisas, ele quer te falar mais, ele quer viver esse Éden divino, mas enquanto você está nessa indecisão, você fica meio que indeciso, assim, nessa desconfiança, nesse temor, você não está vivendo esse Éden divino, essa plenitude de felicidade, esse Éden divino, que é o Éden divino que ele falou. E no Éden divino, é o abandonar, não é? A vontade humana na vontade divina e substituir o controle da vontade humana pela essa entrega com a alma. O Éden divino você vive só com a vontade divina. Ele falou, para ter seguro que não vai ter, que meu amor não vai ser maltratado. A alma vive com a vontade divina, só que ela tem que querer a vontade divina e rejeitar a vontade humana. Né? Não querer mais nunca fazer sua própria vontade. Nunca. Só a divina. Aí você vive o Éden divino. E aí no Éden divino, essa felicidade de
dessa convivência com Deus, de Deus falando com você, de Deus, essa convivência com Deus o tempo todo. No dia a dia. É no dia a dia. Olha o que ele fala aqui, ó. Tu és a filha primogênita da minha vontade. Como te amo e como é preciosa aos meus olhos. Fechei tão guardada que se ao criar o homem preparei um Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino, espiritual, na alma. Então você pode estar vivendo, eu estou aqui falando aqui, gravando essa live num lugar horrível, aqui no fundo da casa, num lugar horrível. Não é o Éden terrestre. Não é o jardim com flores. Não é terrestre. Mas a alma... Humanamente eu estou aqui, não estou eu estou na minha casa, glória a Deus, estou numa casa segura, mas assim, não estou no jardim de delícias. Nenhuma sala preparadíssima para isso. Não estou numa sala, num estúdio lindo, maravilhoso, preparado para fazer live, não estou. Estou num lugar muito improvisado aqui. Simples. Mas a felicidade é aqui na alma. É na alma. A felicidade é em Deus. Tá, então, a Luísa, a primogênita, ela traz essa graça para nós, nos ensinando a viver nesse âmbito terrestre, mas com o Éden na alma, trazendo essa tranquilidade, essa paz interior que transmite, que sai fora do limite humano e exala. Mas não é só assim. A Luísa, a primogênita, ela foi a primeira, recebeu todo esse conhecimento, mas deixou tudo escrito para a gente também entrar nesse Éden. Porque se não fosse ela, a gente não teria esse caminho. Não teria, se não tivesse, não precisava ter escrito tudo isso, né? Uhum. A gente vive, não é só viver assim, uma paz. Isso é um efeito. Uhum. É um efeito. A paz é um efeito da presença de Deus na nossa alma. Mas o Éden mesmo tem essa convivência, é o que ele fala aqui. Ah, tá. Se no Éden terrestre o matrimônio foi humano entre os primeiros pais, e a eles dei a gozar as mais belas delícias da terra, e de mim gozavam em intervalos, então era Adão e Eva, convivendo ali no Éden terrestre, e Deus passeava à tarde, lembra que fala assim? Então ele gozava de Deus a intervalos, não era o tempo todo que eles tinham acesso a Deus. Não é. No Éden divino, a união é divina, é a união, é um matrimônio com Deus. O que é o casamento? Você vive para a pessoa. Você vive, tudo é para ele. Você é fiel àquela pessoa. É um casamento com Deus. Você é dele. Quando a gente casa... Com a intenção de agradar, de quando amar. a gente casa, a gente é do esposo. Eu não posso falar que eu sou independente, que eu sou assim. Eu sou dele. Eu sou de Deus. E Deus é meu. E dessa convivência do matrimônio que frutifica os filhos, né? Então, sim, desse matrimônio divino, desse amar, vem esses frutificar das ações. Aí ele falou, no Éden, união divina, te farei gozar as mais belas delícias celestiais, e de mim gozarás quanto quiseres. Então, o Éden é esse convívio com Deus sem interrupção. É Deus o tempo todo, você está com Ele, fazendo tudo junto com Ele, convivendo com Ele, conversando com Ele, ouvindo Ele falar. E é maravilhoso, meu Deus, é maravilhoso saber que Deus é Deus que está falando com você, Deus está na sua mente, falando com você o tempo todo. Eu nunca me sinto sozinha. Deus me abandonou, Deus me ama. O tempo todo eu estou sentindo que Deus me ama. Cada respiração minha, eu recebo um te amo de Deus e eu devolvo para Ele cada te amo.
e não saio desse amor, tô nessa lua de mel, como se fosse assim, ele casou e tá na lua de mel, sabe? Tá ali amando amor o tempo todo, convivência com ele. Ó, no Éden te farei gozar as mais belas delícias celestiais, e de mim gozará quanto quiseres. E quanto mais você fala com ele, mais você está gozando dele. Como que você Mais aproveitar dele? conhece, O que é mais isso? Não é assim, uma coisa assim, não. Jesus vai aparecer para mim, eu vou tocar nas chagas dele. No fim, isso é conversar com ele, gozar dele, da presença dele, é conversar com ele, falar com ele, ouvir ele, entender ele, conhecer ele. Entendeu? Não é humano, tudo divino. Aí ele fala aqui. E esse conhecer dele é tirar esses pensamentos pequeninos que a gente tem de preocupaçõezinhas assim do dia a dia que a gente pega. Meu Deus, nem lembra dos problemas. Quando você vai resolver os problemas, você vai com ele também. Mas isso não tira sua paz, não tira seu sono, não ocupa sua mente. Você tem que fazer as coisas fáceis, vai levando a vida no automático, mas não é deixar de fazer as coisas. Meu trabalho está lá em dia. Eu não tenho problema para resolver, mas eu não fico preocupada. Nossa, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Eu vejo a vontade de Deus em tudo. Em tudo que acontece. O problema não acontece, é a vontade de Deus. E eu vou lá junto com Jesus resolver aquele problema, mas aquilo não é a minha vida. A minha vida é o que eu vivo com Deus, não é a minha vida. Os problemas de casa, do trabalho, da família, não é a minha vida. A minha vida é essa convivência com Deus nesse Éden divino. E eu vivo esses contentamentos, alegrias, doçuras e as penas, e aí divide as penas também, né? Então, e é incrível essas penas que dentro dessas penas tem algo de bom. Ele sempre aponta algo de bom aí, não é? Nessas penas, não é? É incrível isso. A gente ama tanto ele que você quer tudo. Você quer mandar as penas e manda, você pede, Jesus, me fala o que você está sentindo. Eu quero sentir a sua dor. Você sente a dor dele quando você vê uma situação de alguém, alguma coisa assim. É um conhecer maravilhoso. A gente aqui na Terra, as penas a gente quer livrar, né? A gente quer rejeitar, ignorar. E com Jesus não, é diferente. Essas penas é para conhecer algo de bom dentro, mesmo nessa dor tem algo de bom. Isso é incrível. É porque você é toda amor. Então, se Jesus está mostrando uma coisa de uma pessoa que está no pecado, por exemplo, que está vivendo uma vida, uma situação difícil, assim. Uhum. E aí, aquilo ali, Jesus que está sofrendo vendo aquilo. E aí, assim, quando a gente, como que eu explico assim, você só quer amar todo mundo. E você sabe que quando você está tocando ali numa situação, dentro de uma situação, você pode oferecer. Lembra que a gente estudou no tema de ontem, ele falando que você alcança o pensamento de todas as criaturas. Uhum. E oferece um ato de reparação e alcança todo mundo. Então, você sabe que se você penetrar no pensamento daquela pessoa ali que está num pecado terrível, e você está ali oferecendo os atos opostos, os pensamentos opostos, você está levando luz ali naquela situação daquela pessoa. Igual aqueles vídeos horríveis que a gente vê daqueles pastores, um pastor, né, que eles vão ver um pastor falando de Jesus, e ele falando coisa absurda de Jesus. Meu Deus, aquilo dói. Tem gente que não suporta, não vê isso, não quer nem saber disso. Deixa esse povo pra lá.
Você vai, por amor a Jesus, você escuta tudo, entende cada palavra que a pessoa está falando, e aquilo ali é repugnante. Dá ânsia de vômito ver a pessoa falando de Jesus daquele jeito, mas você está ali por amor a Deus, e você, na divina vontade, você alcança o pensamento daquela pessoa ali. Isso é maravilhoso e é encantador. Eu fiquei encantada com essa ação, essa coisa. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, o orvalho benéfico que ele fala que acontece. Então, você vê um exemplo assim, né, do orvalho benéfico. Você alcançar todas as almas, o seu pensamento, alcançar o pensamento de todos. Na divina vontade isso acontece. E ele fala que o orvalho benéfico é tão poderoso, esse pensamento, essa luz, que alcança toda a humanidade, que o orvalho da manhã, que a gente está amanhecendo aqui, está caindo, as plantas estão cheias daquela água, né, daquele orvalho. Que se, por exemplo, a grama daqui de casa fica verdinha, porque ela tá ali fincada na terra, né, tem raiz. Mas então esse orvalho é maravilhoso para a grama. Ela vai ficando cada vez mais saudável. Mas ele falou que esse orvalho da manhã, se ele cai numa planta seca, num galho seco, igual meu marido cortou ali o pé de limão. Se cair no galho seco ali do pé de limão, não vai fazer diferença não, porque o galho está seco, está morto. Mas ele falou que o orvalho benéfico celestial é tão poderoso que pode dar vida a um galho seco, a uma alma que está praticamente morta. Ele falou assim, que é tão poderoso que pode dar vida a uma alma que está praticamente morta. E isso é só esse Éden divino, só com essa graça. Se você vive na vontade divina, seu pensamento alcança o pensamento de todas as criaturas. Então, você fala assim, então, se você está ali sofrendo com Jesus, você está levando luz. No momento, né, desse sofrimento que você está contemplando, você está levando luz para a mente divina. Então, você fica feliz. Além disso. Além de estar levando, e ainda está aliviando a dor de Jesus, não é? Aliviando, mais ainda, você fica mais feliz por isso que Jesus está desabafando, está aliviando as penas dele, porque ele fala assim, a companhia das penas é muito agradável, ele não sofre sozinho. Então, você é uma pessoa, você não quer que ela sofra sozinha, então você vive nessa vida com Jesus, realmente, desse jeito que ele está falando aqui, exatamente isso. Essa convivência com eles. Parece que é mais prazeroso ainda, é mais agradável ainda, alivia mais ainda essa parte assim de estar tirando Jesus desse amor reprimido, né? Imagina, meu Deus, é maravilhoso. Então, é incrível viver na divina vontade mesmo. Não é impossível, a gente não pode ficar desse jeito triste, desanimado, porque é o que ele falou aqui. Não me entristeça com o seu temor. Não me entristeça o seu Jesus, com o seu temor, com suas dúvidas. O medo. Ele quer. Quando ele quer, você vê o que acontece, né? Ele fala assim, eu te crio um mundo. Entendeu? Então, ele cria, ele fala, faça-te, e aí ele se cria ali ele está vivo ali na Eucaristia, num pedaço de pão. Você vê o tamanho do milagre que acontece, né? Ele está ali vivo, naquele pedacinho de pão. É muito amor. É um milagre, você vê a potência do Fiat. Agora, na sua alma, a única coisa que vai impedir esse milagre acontecer, de você ser uma hóstia viva e ele tomar posse de você, é se você não quiser, porque ele nunca vai tirar nossa liberdade, nunca vai arrombar. Ele quer ser amado, tem que ser livre, totalmente livre. E você tem que acreditar. A hóstia, ela só é hóstia, ela só é
A Eucaristia, porque ela não se opõe, ela não tem vontade, né? A hóstia não tem vontade, ela não fala, não, eu não quero ser Eucaristia, eu quero ser só pão mesmo. Os vinhos não falam, eu não quero, mas o homem fala. O homem fala, eu não quero, o homem fala. Às vezes eu até falo, eu quero, mas não é possível. O vinho não vira para Deus e fala, eu não acredito que eu vou virar sangue de Jesus. O vinho não fala isso. Não. O vinho não fala, eu não acredito no seu poder. Eu sou o vinho, eu sou uma uva. E o vinho vai se tornar o sangue de Jesus. Não, isso aí não tem como, isso aí é impossível. Eu não fui criado para isso, não tem como acontecer. O vinho não fala isso. O vinho se começa a ser sangue. Mas o homem, ele... não é possível que o meu sangue se torne sangue de Jesus. Não é possível, sério, não é possível. Não, eu não confio, eu tô com medo, isso não vai dar certo, não sei o quê. E eu sou muito miserável, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mais miserável do que a hóstia. Do que o pedacinho de pão, que não tem nem mão, não tem pé, não tem boca para Jesus falar. Não tem nada. Entendeu? Então, assim, o problema é a gente tem vontade e você pode. A única coisa que vai impedir isso acontecer é a sua vontade humana. Não é só falar eu não quero. Às vezes você fala eu quero, mas lá no fundo você não acredita que é possível. Você desconfia, você tem medo, você tem dúvida, tem um monte de coisa e fica paralisado nessa dúvida. Fica muito olhando para você e para suas misérias. Eu não consigo, não sei o quê, sei lá, não sei o quê. Você tem que ressignificar isso. Para que serve a miséria? Ele explica no livro do céu. Ele é o agricultor celestial. A sua alma é uma semente que ele está ali cultivando. Ele coloca uma camada fina de terra, porque a semente, se você não colocar um pouquinho de terra, ela morre. O sol vem e queima ela. Então, a nossa miséria serve só para a gente entender que eu sou uma criatura. Porque senão eu vou achar que eu sou tão poderosa que eu sou igualzinho Deus e vou viver o pecado de Lúcifer. Eu sou como Deus. Então, ele deixa a gente enxergar a nossa miséria para a gente entender. Ele é o Criador, a vontade dele que é poderosa. Eu, sem ele, eu não sou nada. Então, essa miséria, essas coisas, essas limitações, elas têm um valor infinito, elas têm um valor para Deus. Elas são necessárias. Né? É essa camada fina de terra que ele coloca para ele trabalhar e a semente não morrer. O que é a semente morrer? Você se orgulha e acha que você é alguma coisa sem Deus. Entendeu? Então, essa camada você tem que entender, porque essa camada, e você fica, então tá bom, Jesus, a minha miséria, obrigado, Jesus, pela minha miséria, porque senão eu fico, a gente tem uma tendência muito forte ao orgulho, por causa do pecado original. Então, as humilhações, as limitações, faz a gente ficar no nada, entender que a gente é nada, que Deus quer tudo. Então, é incrível, isso é maravilhoso, para eu não ser um demônio. Porque senão eu seria um demônio, entendeu? Eu não quero, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, eu não quero ser um demônio. Obrigado porque eu estou humilhada, Jesus, porque eu tenho minha limitação, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Isso é incrível. Em tudo. E aí você fica... Aí Jesus fala nesse trecho do agricultor celestial que o problema é que quando a alma fica presa nas misérias, presa nisso, presa, sabe? Presa, mas eu sou miserável, eu não vou conseguir, eu não consigo, Jesus, eu não consigo. Igual se a hóstia tivesse vontade, tivesse razão. Né? Jesus, não é possível que o Senhor vai ser. Uma pequena hóstia, você, o Senhor todinho, não é possível. E só um pedacinho meio vai ser. O Senhor inteiro, não é possível, não vai dar certo. Não fala isso não, gente, não fala aquela oração da consagração, não me consagra não, porque não vai ser possível. A alma fica nessa miséria, não vai dar certo, não sei o quê, me desconfiar. Aí ele falou que essas almas cansam o agricultor.
Porque ela tem que entender que essa miséria precisa estar ali, ela precisa estar ali para a semente não morrer. É para isso, tá bom, gente? É para isso. Não se estresse, não se estresse com essa terra aqui. Essa terra aqui está aqui porque tem um motivo. Então, não se desespere. Você está vendo essa terra aqui, ela não é horrorosa, ela não é desprezível. Se ela sair daqui, você vira um demônio. Então, calma, 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 fique em paz. Se você quiser para alguma coisa, para muita coisa, para você não ser um demônio orgulhoso, achando que você é Deus e tudo. Então, fique em paz e deixe Jesus trabalhar na sua alma e cultivar essa semente para ela dar muito fruto, muito fruto, muito fruto. E dá sim. E dá, tem que confiar. E não ficar com essa frase aqui que ele falou no final. Minha filha, não entristeça com seus temores a obra de seu Jesus. Continue o voo para onde te chamo. Então é isso, Joselia, vou ter que parar, porque meu computador vai desligar. Eu não trouxe o cabo para cá. Tá. Eu tenho que ir lá fazer o café da manhã, mas é isso. Maravilha. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Ainda dá tempo de falar aí um minutinho. O que eu tenho a falar é agradecer por esse momento. Muito bom, maravilhoso. Conhecer mais algo a mais, né, desse Éden divino que depende do querer da criatura para colocar na alma e ter essa paz e é essa paz que sai do interior da criatura e que passa para a outra, né? Então foi um momento muito bom, muito precioso. Amém. Obrigada, Jesus, por esse trecho incrível. Né? Muito bonito. Então tá bom, então vamos rezar um Pai Nosso para agradecer a Deus. Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu.